Não é uma técnica moderna, mas está a conquistar cada vez mais pessoas. O macramé é uma forma de tecelagem manual que está de volta e não vai desatar tão depressa. Vasco Oliveira é o homem por trás do Barbudo Aborrecido, um super-herói que ganha poderes para criar peças e embelezar os lares alheios. Vasco, bem-vindo e obrigado por estar aqui no teu ateliê. Como é que surgiu a ideia de criar o Barbudo Aborrecido? O Barbudo Aborrecido começou por isso mesmo, por estar aborrecido. Mas há cerca de 3 anos estávamos em conversa lá no trabalho e as minhas colegas estavam a mostrar algumas peças feitas em macramé e eu disse que sabia fazer e depois acabei por fazer algumas, uns suportes para vaso e ofereci-lhes. E surgiu aí, depois elas acabaram por incentivar e dizer que deveria continuar a fazer. Foram elas que de alguma forma te incentivaram a abraçar este projeto? Sim. Para quem não entende, o que é o macramé, como é que se faz macramé e o que é que nós podemos fazer em macramé? O macramé é uma técnica completamente manual, é a arte de tecer com nós. Não conheço nenhum processo mecânico que ajude ou que faça peças em macramé. Mas consegues fazer imensa coisa, desde os painéis de parede, os suportes para vasos, que são as peças se calhar mais conhecidas, mas atualmente encontras em peças de vestuário, aplicações em moda também, acessórios, cintos, depois isso, joalharia também, porque entra já no campo do micro macramé. E como é que alguém como tu, que começa por estudar arquitetura, se apaixona pelo macramé? Porque são áreas, apesar de estarem relacionadas com a arte, não é? São um bocadinho diferentes. Eu sempre tive muito interesse por ofícios, em aprender a construir coisas com as minhas próprias mãos. Portanto, o macramé acabou por ser mais uma. Eu aprendi a fazer macramé no 6º ano, já há bastante tempo, e fui sempre fazendo esporadicamente para oferecer. Depois também acabei por ter alguma influência familiar, ou até alguns exemplos de pessoas da minha família, nomeadamente o meu avô paterno e a minha avó materna. Que também. Eles faziam? O meu avô era literalmente o homem dos 7 instrumentos. Ele foi um barbeiro, alfaiate, teve uma mercearia, fazia imensas coisas. E a minha avó estudou desenho, tinha imenso interesse por trabalhos manuais, por bordados, tudo muito dentro dessa área. E isso de alguma forma tu cresceste no meio de artistas, não é? Que estiveram sempre de alguma forma ligados a estas coisas. Sim, é verdade. E o que é que que peças é que tu começaste a fazer em macramé? Comecei a fazer as peças básicas. Comecei pelo suporte para vasos, que é aquela peça mais comum e que toda a gente tem e acaba por ter na memória. E acabei por depois também experimentei, fiz alguns candeeiros. E quando é que deste o salto das peças mais pequenas, dos suportes para vasos, para as grandes tapeçarias, para as grandes peças? Foi um feliz acaso. Não foi uma coisa que eu tivesse pensado fazer já, naquela altura, mas uma amiga minha desafiou-me a fazer uma peça, semelhante a essa que aí está, para a cabeceira da cama dela. E começou aí. E o que é que envolve o processo de criação de uma peça em macramé? Como é que tu começas a pensar na peça? Como é que tu desenvolves essa ideia? Começo por definir o tamanho. Se for uma peça, uma encomenda de um cliente, definimos o tamanho da peça, e depois o passo seguinte é desenhá-la. Ou pelo menos criar um esboço, um plano inicial para começar. Não quer dizer que depois os materiais não levem noutra direção, mas há sempre um plano base. Mas o produto final costuma concordar com aquilo que é a ideia inicial? Nem sempre. Às vezes resulta uma coisa completamente diferente. Onde é que tu vais buscar esses materiais? Eu atualmente só trabalho com fornecedores nacionais.
compro diretamente às fábricas, tanto de cordão como do fio, tudo em Portugal. As lãs compro em retrosarias, também aqui em Lisboa. E em média, quanto tempo é que tu demoras, por exemplo, a criar uma peça como esta que nós temos aqui connosco? Essa foram cerca de 48 horas, portanto varia, depende muito do tamanho, mas entre 30 a 40 para peças com esta área. E atualmente, quem é que mais compra as tuas peças? São pessoas daqui de Portugal, portanto são portugueses, ou pessoas internacionais? Tenho portugueses também. Ultimamente foi muito bom porque recebi algumas encomendas de portugueses, mas as primeiras vendas foram realmente para estrangeiros. E o que é que mais te fascina naquilo que tu vais fazendo? Eu acho que é testar os limites dos materiais. E aquilo que eu quero continuar a fazer é isso mesmo. É experimentar novos materiais e ir vendo o que é que eu posso fazer com eles e como é que eu os posso ligar. E qual é que foi algum trabalho que te tenha dado mais gozo fazer até agora? Não, eu acho que o trabalho seguinte dá sempre mais gozo fazer do que o anterior, porque vou sempre aprendendo coisas com as peças que vou fazendo. Mas não houve nenhum que se tenha destacado pelo material que usaste ou até mesmo pela sua dimensão? Essa peça, eram duas peças, foram feitas para umas montras de uma loja. Mas que peça era essa? Eram uns painéis também em macramé, acabavam por funcionar como biomos. Eram umas peças em macramé, em fio elétrico, um fio amarelo, com um pé direito de quase 4 metros. Portanto, foi complicado porque o fio elétrico é bastante pesado, estar a trabalhar num escadote também não é a coisa mais fácil deste mundo. Portanto, foi o grau de dificuldade? Foi o grau de dificuldade, sim, porque na altura não tinha a experiência que tenho hoje em dia. Portanto, esse se calhar foi o maior desafio. E quais é que são agora então os objetivos para o futuro? O que é que o Barbudo Aborrecido nos pode mostrar daqui para algum tempo? O Barbudo Aborrecido em breve vai ter um novo espaço, um novo ateliê. Uma casa nova. E... O que é que podemos encontrar nesse ateliê? Ainda não sei. Ainda está. Neste momento ainda é um work in progress. Portanto, o espaço já existe, está a ser alvo de algumas remodelações, mas o objetivo é ser um espaço onde possa construir mais peças de outras dimensões, trabalhar noutras áreas também, experimentar outros materiais. Tu hoje em dia tanto fazes produtos para Portugal como também para o estrangeiro, mas a internacionalização é um objetivo, trabalhar mais para o mercado internacional? Sim, o mercado internacional, queiramos ou não, acaba por ser o público que tem as posses para comprar este tipo de peças. Portanto, é sempre um objetivo. Vasco, muito obrigado. Obrigado por nos receberes aqui no teu espaço, que é acolhedor e que de alguma forma é inspirador para quem realmente quer seguir este tipo de áreas. Obrigado. Vasco, e muito sucesso para o Obrigado, igualmente.